Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Bom, esse é o canal Virada de Vida. Tô aqui mais uma vez para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Bom, eu tô próximo ao trabalho aqui agora, né? Daqui a alguns minutos eu vou estar entrando aí, puxar 12 horinhas, né? E, bom, o tema que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: começar. Como que eu devo começar? Porque às vezes você tem um objetivo, você tem alguma meta e você está procurando meios de você estar começando da melhor maneira, entendeu? Ou muitas das vezes você está esperando a oportunidade ficar favorável ao seu tempo. Ou seja, o que você está esperando para isso acontecer? Você está esperando conforto, mas a realidade é que você não terá conforto se você quer viver uma vida diferenciada. Quando eu digo uma vida diferenciada, pessoal, não é você ser milionário, você ser rico, coisa do tipo, mas é você ter o básico para você poder viver muito bem, de maneira que você consiga viver em uma casa boa, você tenha um carro bom, de maneira que você tenha estabilidade financeira. E quando eu digo a estabilidade financeira, é o quê? É a respeito de você poder sair um final de semana, ou dois, ou três, ou talvez todos os finais de semana, de maneira que sua vida financeira não fique comprometida por conta disso, entendeu? De maneira que você consiga presentear, sei lá, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, entendeu? O seu filho, e tudo fique tranquilo para você. Mas se você quiser atingir esse patamar de vida, o que você vai ter que fazer é abrir mão do conforto, ou seja, não espere a melhor hora para você ter que realizar alguma coisa. Simplesmente vai lá e faça. É o que aconteceu comigo. Eu digo isso por experiência própria. Por quê? Hoje, atualmente, eu trabalho em 2 empregos, ao qual é 12 horas cada um. Então, hoje eu vou trabalhar 12 horas, entendeu? E amanhã eu vou trabalhar 12 horas. Eu estou aqui cerca de 30 dias trabalhando seguidos, sem folga alguma. E olha que tem vezes que eu não consigo dormir bem quando eu chego em casa. Eu trabalho no período da noite, então quando eu chego em casa tem barulho de construção, é carro, por eu estar em apartamento, então lá no prédio tem área do playground, então as crianças ficam gritando. Então, sabe, é meio ruim, né? Trocar o dia pela noite e aí você ter que dormir pela manhã, certo? E comprometer o seu sono, até mesmo a sua saúde. Mas o porquê que eu estou fazendo isso? Por que eu estou nesses 2 serviços? Porque se eu já tivesse começado antes, lá atrás, hoje em dia já era para eu estar em outro patamar de vida. A partir do momento em que eu tive esse pensamento que eu teria que abrir mão do meu conforto para ver as coisas acontecerem, foi aí que eu entendi que eu deveria trabalhar bastante, entendeu? Trabalhar depois do trabalho e tudo aquilo quanto eu planejava, talvez fazer um curso, uma faculdade, uma mentoria, qualquer coisa que fosse acrescentar para minha pessoa, eu não deveria esperar o momento certo, eu deveria simplesmente ir lá e fazer, entendeu? Então, pessoal, eu passo isso aí para vocês como experiência própria. Não esperem a data ficar favorável, não espere o tempo ficar favorável, não espere vocês terem, como eu posso dizer, uma forma mais suave de você ter que trilhar o caminho que tem que ser trilhado. Vocês estão me entendendo? Porque antes o que eu queria era justamente isso. Vou trabalhar aqui nesse serviço, entendeu? Vou juntar meu dinheiro aos poucos aqui. E aí, quando eu achar melhor que eu tenho que fazer um curso, investir em mim, eu vou fazer. E aí o tempo passou. Estava lá eu com os meus 17 anos, 18 anos, 19, 20, 21 e assim foi. Para você ter ideia, pessoal, eu estou tirando carta este ano. Vou fazer 29 anos de idade agora em abril, entendeu? E eu vou tirar carta esse ano, cara, quase 10 anos depois.
10 anos depois. E assim, pro homem, isso daí é como se fosse um item básico de sobrevivência. Ele precisa saber dirigir, ele precisa ter um carro, precisa ter uma moto, precisa ter alguma coisa, algum meio de se locomover, até mesmo para um caso de emergência, entendeu? Algum amigo, algum familiar, entende? Então, assim, eu procrastinei de tal maneira a minha vida que eu acabei me atrasando muito. E claro, quando eu digo esse atraso, não é simplesmente pelo fato de eu comparar a minha vida com de outras pessoas, porque se eu for ver jovens da minha idade, tem jovens que estão numa condição melhor do que eu e tem jovens que estão numa condição pior do que eu. Mas independente disso, um deles pagaram um preço, entendeu? Um deles fizeram alguma coisa para ter que mudar de vida. Enquanto eu fiquei apenas naquela teoria de as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, eu simplesmente ficava de braço cruzado e deixava a vida me levar. Mas eu percebi que eu não posso viver nesse conforto. Eu não posso viver nesse estágio da minha vida, porque senão daqui a pouco eu terei 30, 40, 50, 60 anos e o que eu vou ter conquistado na vida? E como eu dizia, não é questão de você comparar a vida de alguém, mas é de você ver a própria vida e ver o quanto você pode acabar sofrendo por você não abrir mão de conforto no agora, na sua juventude, entendeu? E aí você tem que viver o resto da sua vida trabalhando, você tem que viver o resto da sua vida, como por exemplo, igual a mim, trabalhando aí 12 horas de serviço todo dia, sem folga. E detalhe, a meta que eu quero bater, eu preciso estar no mínimo 3 meses no trabalho, entendeu? Então serão aí 90 dias, entende? Que eu vou estar trabalhando sem folga. Cara, isso para o corpo humano, de alguma maneira, é absurdo, cara, entendeu? 12 horas de trabalho, você trabalhando à noite, invertendo o seu ciclo de sono, né? Porque, caso ninguém saiba, né, curiosamente aqui, né, nós somos animais, né, nesse caso, do dia, ou seja, a noite para nós foi feita para dormir, não para ficar acordado. Então isso daí desregula muito o corpo humano, acaba comprometendo a nossa saúde. Enfim, voltando ao assunto. Então, eu entendo que se eu viver nessa vida, infelizmente, quando chegar com 60 anos, 70, se chegar até lá, eu não vou ter nada. Uma coisa é certa, nós jovens já não se aposenta. A gente não se aposenta. Quem se aposentou, aposentou. Quem não se aposentou, não aposenta mais. Depois desse escândalo absurdo aí do que saiu, entendeu? Do INSS, e ainda quer colocar imposto para poder descontar da gente, para poder repor o dinheiro que eles roubaram. Uma loucura. Enfim, mas como eu disse, abra mão do conforto, faça o que tem que ser feito, entendeu? E faça agora. Paulo, quando que eu devo começar a fazer o meu curso? Era para ontem, para ter feito ontem, ter começado ontem. Paulo, é aquela mentoria, entendeu? Eu quero investir em mim. Quando que eu devo fazer? Você deve fazer hoje, é para ontem, para já. Faça logo, faça agora, entendeu? Tudo aquilo que diz respeito a você, ao qual vai fazer você crescer como pessoa, entendeu? Como um profissional, como um marido, como um filho, entendeu? Tudo aquilo que vai fazer você crescer como pessoa, meu amigo, vai para cima, entendeu? Vai para cima, trabalhe 12 horas, trabalhe 16, trabalhe 14, vira aí o dia trabalhando, mas ajunte recursos, invista no que tem que ser investido, entendeu? Para você mudar de patamar de vida. Eu fiz esse canal aqui, chamei ele de Virada de Vida justamente por isso, porque muitos famosos aí, muitos que começaram, muita gente grande aí do YouTube, a galera do marketing aí, eles postam um pouco sobre a sua jornada, entendeu? E depois eles só colocam aquela parte mais da fama, entendeu? O levantar do troféu. Mas eu quero postar aqui nesse canal a minha jornada, para que todos possam conhecer da onde é que eu saí e até onde que eu vou chegar. E com isso eu convido a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, tá bom? A tá deixando o seu like aí, tá bom? A curtir, comentar, compartilhar. E claro, não se esqueça,
se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você estar recebendo os vídeos como esse, tá certo? E convido você a estar iniciando essa jornada por você. Não vai ser por mim, não vai ser por ninguém que você vai fazer. Vai ser por você mesmo, para que você cresça, conquiste e que você não fique para trás, porque, como eu falei aqui, você abrir mão do conforto hoje vai te trazer privilégios amanhã. Mas só que você querer descanso, deixar as coisas para depois, infelizmente vai te trazer infortúnios no amanhã. Então, saiba fazer boas escolhas. Se for para começar, comece já. Esse é o canal Virada de Vida. Meu nome é Paulo Felipe. Bom, e aqui a gente fala sem corte, sem filtro, entendeu? Falo gaguejando assim mesmo, mas não tem problema. O importante é que vocês captem essa mensagem e vocês coloquem em prática. Tamo junto e falou!